Eu queria registrar, que é uma pena o presidente não estar presente aí hoje também, né? Que eu quero que registre em ato um posicionamento meu aí a respeito de. Eu gostaria de fazer uma presença dela, mas nesses últimos 3 dias não foi possível. A respeito de manifestação feita pela presidente no evento em São Paulo semana passada, né? Obviamente eu não vou entrar no mérito da manifestação, mas eu gostaria que registrasse em ato um posicionamento deste ministro aqui. Então, eu estou para fazer desde terça-feira, mas não tem sido possível. Venho nesse momento manifestar minha preocupação com o recente pronunciamento desse senhora presidente em evento havido no último final de semana, em evento público, quando, investida, abro aspas, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, fecho aspas, pediu perdão a inúmeras pessoas por eventos acontecidos na história desse país. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Registro meu otorguei mandato e nego essa delegação agora e peço registro disso. E nem isso acho que tenha sido feito por ocasião da sua eleição à presidência para manifestar-se em meu nome em temas que nada têm a ver com as competências constitucionais afetas a este tribunal. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro, esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento desse Justiça Senhora Presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Reafirmo que não há nenhuma censura da minha parte ao conteúdo que pode ou não a nossa ministra falar, embora ela sugira estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão. Obviamente o ministro nem sou eu a pessoa mais indicada para discutir o tema, mas temos aqui o ministro Joseli, que é um estudioso na história, o ministro Pérez, que é um estudioso da história do tribunal, a quem só pedir aí assessoria. Bom, e essa liberdade de expressão que lhe garanto é algo que até eu não vejo muito nessa turma que é representada nessas falas dela aí. Mas o que eu gostaria de registrar é que não faça, em meu nome, a se referir como porta-voz da STM esse tipo de manifestação. Assim, senhores ministros, sem querer que o tema se alongue ou entrar em discussões que certamente serão inócuas, com as devidas vênias e respeito aos que pensam diferente, reafirmo que me expresso em meu nome, sem a jactância de falar por ninguém mais e apenas para reafirmar a importância do registro, para que as gerações futuras tenham a dimensão do que penso e do momento que o tribunal atualmente vive. E eu solicito esse registro do meu posicionamento em ata. Reafirmo, não tenho nada contra. Não tenho nada a dizer do conteúdo que a nossa ministra falou, pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser. Eu só não gostaria que eu fizesse em nome do Supremo Tribunal Militar, porque isso inclui o plenário, e eu particularmente discordo do conteúdo daquilo que foi manifestado e acho que tenho pleno direito a isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Amaral. Será registrado em ata as suas palavras. Boa noite, senhoras e senhores. Estou presente neste ato ecumênico de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas a Paulo Ribeiro Bastos e a minha família, a Rubem Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes, a José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e a tantos outros homens e mulheres que sofreram com as torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país, pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Significa que nós não podemos permitir que a ditadura retorne. Significa que nós temos que lutar por um Estado democrático de direito incessantemente, porque, lamentavelmente, o autoritarismo nos assombra, não é? Mesmo em tempos em que nós já imaginávamos que estava consolidada a democracia no país. Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Não poucas vezes, aliás, núcleos cinicamente tentaram, surrupiados por antidemocratas, tentaram se fazer valer exatamente de titulares desses mesmos direitos. E é por isso, e não por outro motivo, que as legislações em todo o mundo passaram a cuidar em seus sistemas constitucionais e penais do Estado democrático de direito e dos instrumentos e tipos penais para tipificar como golpe de Estado um crime praticado. Eu lembro, senhor presidente, senhores ministros, que de 1851 a 1870, ou seja, quase 170 anos atrás, um dos maiores escritores do Ocidente, Victor Hugo, que foi um ferrenho oposicionista ao golpe de Estado de Napoleão III, escreveu, exilado que estava, um livro que se chama História de um Crime. O crime é o golpe de Estado.
E nesta obra há uma passagem que eu me permiti ler rapidissimamente, um diálogo de alguém da Armada que oferece a uma pessoa, uma autoridade, apresenta algumas propostas. Eu vou fazer uma tradução livre, até porque o texto é rapidíssimo, é breve. A gente apresenta a ele um documento, um decreto, entre aspas, porque está no livro que é, e ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Por quê? Porque então ele se torna um exemplo e vai se repetir. O outro ainda redargue, mas a razão de Estado existe. Ele diz, não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito.